Açúcar é um carboidrato? Frutas têm açúcar? No vídeo de hoje vamos desmistificar essas ideias e mostrar como fazer escolhas mais inteligentes para a sua alimentação. Fica comigo até o final e já se inscreve no canal mais completo sobre açúcar do YouTube. Açúcar do sangue, açúcar das frutas, açúcar do leite. Essa confusão dos termos é uma das coisas que mais dificulta a vida de quem quer parar de comer açúcar. Eu vou falar uma coisa agora para vocês que pode fazer alguns torcerem o nariz, inclusive médicos e profissionais acadêmicos. Açúcar não é carboidrato. Mas calma que eu vou explicar para vocês. Na química, carboidratos são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Gotcha! Gotcha! Essa é a fórmula da sacarose, que é a fórmula do açúcar e é um carboidrato. Na teoria, mas e na prática? Bora entender qual é a função de um carboidrato? A função do carboidrato é ser convertido em glicose e fornecer energia para o corpo. E aqui a gente chega num ponto que você vai precisar fazer uma experiência antes de me contestar. Como já dizia Buda, não acredite em mim, experimenta. Escolhe um dia para você comer só doce com açúcar, o dia inteiro. Nada de fruta, nada de comida salgada, só come doce com açúcar. Tenta escolher os doces que você mais gosta, aproveita esse dia, de repente você já faz até uma despedida do açúcar. E aí você vai ver como você se sente no final desse dia. Provavelmente zerado de energia, à beira de uma depressão. Em um outro dia, você vai fazer uma outra experiência, que é passar o dia inteiro comendo só fruta. Nada mais, só fruta. É uma experiência muito boa, garanto para vocês. Vocês podem escolher as frutas que vocês mais gostam, abusem mesmo de fruta. No final do dia, vocês vão estar com tanta energia, mas tanta energia que vocês vão querer até correr uma maratona. O que a gente pode concluir com essa experiência? Açúcar não dá energia. Ou seja, açúcar não pode ser chamado de carboidrato. Não é à toa que os energéticos que as pessoas mais tomam são à base de quê? Cafeína, não são de açúcar. E fruta, gente? Fruta não tem açúcar. Elas têm carboidrato de verdade, que é o que dá energia pra gente. Eu vou repetir isso agora e mais algumas vezes durante o vídeo, porque é muito, mas muito importante que vocês compreendam que fruta não tem açúcar. Deus, tem gente que pensa em parar de comer açúcar e a primeira coisa que faz é começar a cortar fruta. Fruta não tem açúcar. E para dar um ponto final nessas contradições, nada melhor do que a gente ir na etimologia da palavra açúcar. Açúcar vem do sânscrito sakar ou sarkara, uma língua da antiga Índia, e significa grãos de areia doce. Os primeiros registros conhecidos do uso de açúcar são há cerca de 3.000 anos atrás. Nesse período, já se extraía o suco da cana-de-açúcar e o cristalizava, principalmente na Índia e em partes da China. O conceito de carboidrato na química foi estabelecido muito tempo depois, no século XIX. A palavra carboidrato surgiu porque essas moléculas eram inicialmente vistas como hidratos de carbono, ou seja, compostos de carbono combinados com água. Enquanto o açúcar, como subproduto da cana, tem uma história de milênios atrás, o conhecimento científico e químico que o classifica como carboidrato foi uma descoberta que só veio 3.000 anos depois. Então a gente conclui que quando a gente está falando de açúcar, a gente está falando da cana fervida durante 2 a 3 horas para virar melado e depois mais de 1 a 3 horas para virar açúcar mascavo, que é considerado o açúcar menos processado. O que sobra dessa fervura de horas e horas é apenas vestígios de nutrientes e uma estrutura molecular completamente alterada que o nosso corpo nem reconhece mais como alimento. E para conseguir processar dentro do nosso corpo essa estrutura alienígena, é consumido cálcio, ferro, vitaminas do complexo B, fora o comprometimento da nossa flora intestinal. Então, é contraditório a gente chamar o açúcar de carboidrato, porque ele só tira energia da gente. Apesar das doenças que são relacionadas com o açúcar já existirem 1000 anos antes de Cristo,
Quando os químicos classificaram o açúcar como carboidrato, eles ainda não tinham estudo suficiente para confirmar a relação do açúcar e essas doenças. Então os cientistas só foram comprovar isso no século XX. Olha a diferença de tempo. Então agora que vocês já sabem de tudo isso, bora repetir mais uma vez. Açúcar não é carboidrato e fruta não tem açúcar. Pelo contrário, as frutas são o alimento mais perfeito que existe. Elas são a melhor substituição que a gente pode fazer do açúcar. Eu gosto muito daquela passagem da Bíblia. Vocês podem encarar como uma metáfora, caso não se agradem com essa questão de Bíblia. Que é quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. A partir de agora, vocês vão ser condenados a conseguir o alimento de vocês através do próprio suor. Ou seja, se agora eles vão precisar suar para fazer o alimento deles, antes eles não precisavam suar. Então, o que eles comiam? Qual o único alimento que a gente não precisa cozinhar, não precisa colocar sal, não precisa de açúcar, não precisa de tempero, não precisa matar nem caçar? Fruta! As frutas são o alimento mais perfeito que existem para o corpo humano. Tanto que a fórmula da frutose é a mesma da glicose, o que é um forte indicador de que frutas são o mais adequado para o nosso corpo. Por que as frutas podem ser consideradas um alimento ideal? As frutas têm uma composição natural e equilibrada. Elas possuem fibras, vitaminas, minerais, água em abundância, são naturalmente embaladas e têm uma super compatibilidade com o corpo humano. A glicose é o principal combustível do corpo e do cérebro. O corpo humano está evolutivamente adaptado para conseguir metabolizar os carboidratos naturais das plantas. Isso as torna altamente biodisponíveis. Então, again, frutas não têm açúcar. Ah, mas eu ouvi um médico dizendo que frutose faz muito mal para a saúde. Ok, existem estudos que comprovam realmente que a frutose isolada da fruta, que para ela ser isolada, ela passou por um processo industrializado e completamente artificial para poder ter essa molécula de frutose retirada. Daí, a partir disso, ela é industrializada, misturada com conservantes, para poder se tornar um adoçante artificial e comercial. Essa é a frutose que faz mal, tá? Não a frutose das frutas. Aí tem pessoas que falam também do risco de comer frutas em excesso. Ei, você, humano, banana em excesso, por exemplo, seria cerca de 20 quilos de banana. Você não come nenhuma dúzia de banana, então para de se preocupar com isso. Ficou claro, então? Frutose adoçante é uma coisa, frutose natural das frutas é outra. Não confunda esses termos. Então, pensou em açúcar, você pensa em sacará, que é grãos de areia doce. Não tem grãos de areia doce no sangue, não tem grãos de areia doce em frutas, não tem grãos de areia doce no leite. Por sinal, eu recomendo muito forte vocês pararem de tomar leite, porque vocês também não são mais um bebê.